de pensar sobre o mundo como ficava nesse período. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Teática Inversiva, onde a gente aprende com a teoria e prática dos nossos entrevistados. Meu nome é Cassiele e hoje a gente está aqui com o professor Pedro Borges para a gente falar um pouco sobre a abertura da unidade da Sinvex em Curitiba. E aí, Pedro, tudo bem? Tudo certo, satisfação estar aqui para falar um pouco com vocês sobre esse tema tão importante, né? Então, para a gente começar nossa entrevista, eu vou estar apresentando o Pedro. O Pedro, ele é natural de Entre Rios de Minas e reside atualmente em Foz do Iguaçu. Ele tem 33 anos, é formado em música e psicologia e é empresário. Ele é voluntário da Sinvex desde 2014. Então, Pedro, para começar a nossa entrevista, o que é inversão existencial, né? Para as pessoas que estão vendo pela primeira vez. Então, para quem está chegando agora, né, vendo a primeira vez essa entrevista, a inversão existencial é uma técnica, quer dizer, é um meio mais otimizado para se atingir um determinado objetivo. Só que é uma técnica evolutiva, uma técnica de vida, que a pessoa aplica por toda a vida dela. Tem um detalhe importante que ela começa na fase da juventude, que é antes dos 26 anos. E ela, por isso é chamada de inversão. Você inverte certos quesitos que seria mais esperado da pessoa ao final da vida, por exemplo, ela pensar mais em ajudar as pessoas, ter mais maturidade, ela, por exemplo, tá mais tranquila com ela mesma, né? Não todas as pessoas que chegam no final da vida chegam nisso, mas com a carga de experiências que elas vão tendo, a tendência é que amadureçam mais, né? E a gente inverte isso para o início da vida. Então, a pessoa, na fase da juventude, naquela fase mais crítica, que os hormônios estão à flor da pele, que tem mais imaturidades, né? A própria sociedade, às vezes, incentiva, a pessoa tem que ser mais assim, o jovem, fazer o que pensa, de modo impulsivo, não tem que se preocupar tanto com as consequências. E aí, ela inverte para essa fase da juventude, essa maturidade, esse centramento, e busca já fazer assistência. Não espera chegar na aposentadoria para ajudar os outros, já começa a fazer assistência desde cedo. E aí, com isso, nessa técnica, envolve um planejamento, né? Começando nessa juventude até o final da vida, das tarefas assistenciais que a pessoa quer desenvolver, esse processo de maturidade que ela quer atingir, né? E esse planejamento é com base nas ideias da conscienciologia, da projeciologia. Então, a pessoa vai buscar vivenciar o paradigma consciencial na prática em todas as áreas da vida dela. Então, assim, de modo mais geral, né, seria isso a técnica. Ela tem alguns requisitos, tem alguns procedimentos para quem quiser estudar mais, e a gente tem vários eventos e cursos na Sinvex que ajudam a esclarecer esse assunto, né? E já que a gente está falando sobre a inversão existencial, né, se você puder falar um pouco o que é a Sinvex, né, já que a gente vai falar um pouco mais sobre a Sinvex, né, nesse vídeo, nessa entrevista. Tudo bem, tranquilo. Então, a Sinvex é uma instituição, né? Ela é uma associação sem fins lucrativos. Ela é formada por voluntários. A maioria desses voluntários são jovens, né? Estão na faixa etária antes dos 35 anos ali, alguns até na faixa etária antes dos 20 anos de idade. E dedicam o seu tempo para divulgar essas ideias da inversão existencial, fazer pesquisas sobre esse assunto, ter atividades de educação, de desenvolvimento das pessoas em torno desse tema da INVEX, né, que é ali o foco da instituição. Essa instituição é ligada com outras instituições da Conscienciologia, né, e ela tem esse nicho, né, esse foco nessa faixa da juventude, mas não só na faixa da juventude, envolve a aplicação da INVEX em todas as fases da vida. Então, a gente tem um campus, né, na Sinvex, que é localizado em Foz do Iguaçu. Esse campus ele tem laboratórios que a pessoa pode conhecer, como o Alameda Técnico de Viver, o Serenárium. Tem uma estrutura também de cursos e de eventos, né, e que nesse campus é onde acontece a maioria das atividades, mas tem também voluntários, né, não só em Foz do Iguaçu, mas em outras regiões do Brasil que fazem pesquisas sobre INVEX, que dedicam ali o tempo aplicando tanto questões da INVEX, mas também fazendo trabalhos administrativos para manter a instituição funcionando. Pessoal, se vocês ficarem interessados mais na INVEX, né, e quer saber mais sobre a Sinvex também, a gente está aqui no canal da Sinvex, tem bastante conteúdo sobre a técnica da INVEX.
Daí, começando, então, a primeira pergunta, né, para a entrevista, qual que foi a sua motivação para estar abrindo uma unidade da Sinvex em Curitiba? Então, Cassi, na época eu já tinha um trabalho com o Greenvex há algum tempo, né? É bom explicar também que o Greenvex Sim. é um grupo que se reúne periodicamente toda semana para estudar inversão existencial, um grupo de pesquisa. E aí eu estava em Curitiba desde 2011, né? Como você falou, eu nasci em Minas Gerais, depois fiz faculdade de música, depois eu fui fazer faculdade de psicologia e eu mudei para Curitiba lá. Eu fiz essa faculdade, enquanto isso eu fazia o voluntariado, na época no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, o IPC. Aí de voluntário também comecei a dar aulas, se tornar docente e aí fazer pesquisas e aí nisso a gente montou o Greenvex, né? Que são pessoas nessa faixa etária ali, dos 20 e poucos anos, estavam ali querendo entender mais como é que funcionava a Invex. E nisso a gente foi fazendo várias atividades e houve um amadurecimento desse grupo. Eu procurei focar mais no processo de divulgar essas ideias da Invex como também algo mais ligado ao que eu me interessava, ao que me motivava, ao que eu via que dentro da Conscienciologia de todas as ideias que tinha mais liga comigo, que mais me ajudou, que mais eu via sentido e motivação em estudar, né? E com isso eu busquei me formar como professor da Sinvex também, ter essa especialização na docência de Invex. E a gente queria fazer mais cursos sobre inversão existencial, falar mais desse assunto, que a gente acha que dentro dos temas, né, ele tinha ali um viés mais prioritário, e para isso foi necessário ter uma estrutura para a gente poder fazer mais cursos sobre Invex, juntar mais pessoas em torno desse assunto, né? Não que no IPC não tinha atividades que a gente falava, mas não era o foco principal. E aí com isso do Greenvex, o Greenvex amadurecendo, a gente definiu lá de começar algumas atividades, né? Fazer cursos e tudo aí desses cursos surgiram novas pessoas também interessadas, né? As pessoas se dispuseram a ajudar a constituir esse núcleo. Com isso a gente foi tendo uma base de voluntários e fazendo atividades periódicas. Então a motivação principal foi poder expandir essa ideia de Invexologia para mais pessoas, fortalecer esse holopensene, né, ali na região. E aí para isso tinha ali um objetivo que era a gente realizar eventos, e esses eventos geravam algum recurso, o recurso mantinha a unidade, e isso ia chegando mais voluntários também que se interessavam, que se sentiam ajudados pelaquela ideia e queriam também retribuir e ajudar, né? Com isso o núcleo se iniciou ali. Isso foi 2015, mais ou menos, que a gente começou esse trabalho ali, durou até 2017 ou 18, se eu não me engano, né? E o que precisou, assim, para estruturar uma sede lá, né? Tipo assim, o que vocês fizeram para abrir uma unidade lá da Sinvex em Curitiba? Então, essa é uma pergunta legal, que assim, a gente já tinha uma experiência prévia, né? Então, a primeira coisa necessária era assim, não ser aquela coisa totalmente sem experiência nenhuma, a gente do zero. Não, a gente tinha uma experiência de como era o voluntariado no IPC. Então, a gente pegou alguns processos que a gente já sabia, que a gente coordenou áreas dentro do IPC, que deu uma experiência boa para a gente poder pensar como é que seriam essas áreas também na Sinvex. Então, por exemplo, eu fui voluntário da área de palestras, então eu sabia toda a estrutura que precisava para fazer uma palestra. Fui voluntário técnico-científico, então isso me ajudou a ter uma noção de montar cursos, aulas. Fui voluntário na parte de vendas, então sabia formar turmas, né, chamar pessoas, ter contatos e como abordar e tudo mais. Então, essas experiências foram dando uma base. Então, outros colegas também, o Diego, o professor Diego Lopes também, que é hoje voluntário da Sinvex também, ele tinha outras experiências e tudo. Então, a primeira coisa foi isso. A segunda coisa foi a gente ir atrás de um local físico, né? Ter um espaço que a gente pudesse fazer nossos eventos que não fosse apenas dependente de outras pessoas. Então, de início, o que nós fizemos? A gente procurou um lugar que era o mais em conta possível, né? Dentro das condições da cidade, que tinha uma abertura para a gente fazer um curso sobre inversão existencial. Procuramos também, lógico, um lugar que tivesse um holopensene razoável, né? Que desse para a gente fazer. Então, na época foi uma escola de idiomas, que aí a gente conseguiu agendar com eles, pagar um valor acessível,
para fazer o curso. E eu já procurei me formar como professor, como eu falei aqui da Invex. Então já tinha um professor para dar o curso, faltava um segundo professor de fora. Aí nós fizemos, né, previamente, antes de fazer todo esse movimento, já uma conversa com a Sinvex, um alinhamento. Tá, vamos fazer esse curso? Vamos. Então tinha um professor, que foi, no caso, o professor Felipe Copo, que teria disponibilidade para dar o curso junto. Então, nós não tínhamos zero de recurso, mas a gente já tinha a sala, tinha os professores, agora vamos formar a turma. Então, como eu já tinha contatos de pessoas que se interessavam por Invex, né? Não eram contatos necessariamente que a gente retirou lá de onde a gente estava e trouxe pra gente, mas eram conhecidos, pessoas que tinham interesse na Invex que eu conhecia. E aí eu comecei a chamar essas pessoas, né? Vamos lá, vamos fazer o curso e tudo, fazer esse trabalho de divulgação. Por a gente já mexer com Greenvex há uns 4 anos, a gente tinha uma base de algumas pessoas ali que a gente conhecia que poderiam ter interesse. Então ajudou a formar essa primeira turma. Dessa primeira turma, que aconteceu? Por exemplo, o Diego, ele não estava ainda como professor de Invex, não estava ainda com esse foco de fazer a atividade da Invex. E eu já tinha esse foco, só que eu pensei assim, tá, vamos ver se vai dar certo. Não sei se vai dar certo, vamos tentar, vamos por hipótese, né? Vamos botar energia e ver o que vem de volta. Então, o que aconteceu? Nessa primeira turma, a gente formou uma turma com 13 pessoas, já é um bom sinal, né? Uma turma bacana. Dessas 13 pessoas, o Diego, a gente fez uma conversa com ele ali, falando, cara, olha só, você tem tudo a ver com isso, ele sentiu que tinha energia, tá, vou virar professor de Invex também. Então, ele se motivou a entrar junto e comprou a ideia, sabe? Então, beleza, já tínhamos ali, não era eu sozinho, tinha já 2 pessoas, pelo menos. Outra coisa dessa turma, tinha alunos de 10 anos, 11 anos, tá? Vieram, às vezes, com os pais ali, também, né, responsáveis, mas que tinham um nível de cognição, que estavam entendendo o que a gente está falando. Então, peraí, a gente não está dando aula para pessoas que não têm a ver com a Invex, são pessoas que estão com nível de precocidade, que podem virar aplicantes da Invex. E tinha outros também de faixas etárias na adolescência, por exemplo, que tinham um perfil que tinha a ver com a Invex, né? Uma dessas pessoas, ela trabalhava num ambiente de coworking. E ela saiu do curso, nossa, eu quero virar voluntária da Sinvex. Inclusive, eu trabalho no coworking, eu sei que lá eu posso conversar e a gente pode fazer curso lá. Então, você vê, de um movimento assim inicial, que não tinha nada, tá, vamos lá, botar energia, usar os trafores à disposição ali para fazer a coisa acontecer, conectar com o Amparo, saiu um resultado além do esperado. A gente teve um lucro com o curso, a gente teve alunos interessados na Invex, saiu com novos voluntários e com um local para fazer, né? E aí, nesse local, a gente conseguiu, de início, gratuitamente nos finais de semana, usar para fazer reuniões, e quando a gente fazia curso, a gente se comprometeu, vamos fazer pelo menos uns 3, 4 cursos no ano, e a gente pagaria a sala, sabe? E aí, com isso, eu comecei também a me formar para dar palestras, né, sobre Invex. Então, a gente dava palestras gratuitas, chamava as pessoas para tentar formar as turmas, né, os cursos. Então, esse foi o primeiro movimento. Então, acho que o principal é a pessoa ter um objetivo, ela definir, o que eu tenho de recursos, vou botar isso à disposição, vamos ver o que dá, o que acontece, tá dando certo? Vamos em frente. Ah, não deu certo, vamos ver o que tinha que ser ajustado, será que eu estou no foco errado, será que tem algo que eu tenho que ajustar no meu direcionamento, entendeu? Fazer esse balanço periódico, e aí a gente foi indo e a coisa foi acontecendo, né? E com isso, daqui a pouco, a gente já tinha mais pessoas em torno do núcleo e tudo, deu para fazer mais atividades. Dentro disso que você comentou, algo que eu achei interessante que teve na turma, né? Teve 13 alunos, é isso, né? Isso. E eu queria saber como que foi o processo, assim, o impacto que isso teve e o processo de aglutinação, né? Que 13 alunos é bastante, né? Então, basicamente, é essa questão de você estar falando de algo que você tem teática, isso vai com energia, né? E algo que as pessoas que estavam ali tinham algum tipo também de predisposição, certo? Então, tem pessoas que estavam nesse curso que hoje são voluntários da Sinvex, por exemplo. Tem pessoas que, na época, o curso ajudou a pessoa a evitar alguns desvios, alguns processos e tudo. E aí, o que eu acho? Principalmente quando a pessoa ela tem um objetivo, ela coloca energia, ela tem
também a teática daquilo. E isso nas pessoas chama atenção. Pô, legal, eu quero também mexer com isso, quero, sabe, fazer esse tipo de reciclagem, esse tipo de movimento. Isso chama a atenção de mais pessoas, né? Sim. Dentro disso, você comentou sobre os trafores aí, né? Quais foram os principais trafores que você, né, e o pessoal o grupo, né, que fez essa abertura da Sinvex em Curitiba teve, assim, os principais que você percebe? Eu acho que um principal trafor inicialmente foi a invexofilia, vamos dizer assim, o interesse pela Invex, né? Tipo, peraí, isso aqui que é o que eu quero trabalhar, vamos lá, vamos estudar, vamos entender mais, vamos aprofundar. Aí tem o processo também de autonomia, de proatividade, né? Então a gente não esperou ter algo pronto, ter uma sede pronta, um local pronto. A gente foi atrás de, tá, a gente quer isso, vamos ver como é que a gente pode fazer para chegar naquilo. Então, vamos desenvolver uma autonomia. Então, não vamos dar um passo acima das pernas. Vamos buscar uma estratégia que a gente vai dando um passinho depois do outro, né? Então, como eu falei, de início a gente foi num lugar que era acessível, que era mais simples. Depois a gente, com o coworking já melhorou o nível. Só que aí eu lembro, por exemplo, a gente dá um curso lá com o professor Felipe Copo de Max Planejamento, ele falou, olha, esse ambiente do coworking aqui específico, essas cadeiras aqui, elas não lembram curso intermissivo. Daí a gente pensou, nossa, nunca tinha pensado nisso, né? Tipo, o ambiente tem que ter algo que linke a pessoa com curso intermissivo também. A gente trocou, as cadeiras eram pretas, a gente arrumou umas outras lá, de cor mais clara, por exemplo. Então, tudo isso foram sendo aprendizados. Então, a gente buscar tá sempre melhorando, dando um passinho depois do outro, se melhorando. E aí eu acho que um trafora importante é essa capacidade de materialização, de empreendedorismo, de realização, que é tipo assim, não tem algo pronto, mas eu tenho algo que eu vejo que é importante. Então eu vou fazer um caminho para que aquilo venha a se tornar realidade, né? E aí a gente mover os nossos outros traços em função disso, em função desse mega foco, entende? E aí envolve vários, né? Até questão de comunicabilidade, igual você falou, aglutinação, de energia, de, por exemplo, buscar ter uma organização para a coisa acontecer, né? Uma série de fatores. Eu acho que um dos principais, assim, se pudesse, assim, destacar, é a pessoa não se acomodar. Tipo assim, eu quero isso aqui, eu não vou me acomodar, vou fazer acontecer, entendeu? Isso aí depois tem uma questão de direcionamento, né? Ela tem que saber o que ela quer, ela tem que planejar bem onde ela quer chegar. E a gente ali, não, vamos fazer o máximo que der aqui, porque a gente não sabia, né, se ia dar muito certo, se poderia dar mais ou menos. Não, vamos ter disciplina, fazer, igual eu te falei, quando a gente começou a fazer palestra, vamos lá, cada 15 dias tem que ter uma palestra. No início só eu que era professor. Aí eu eu já assumi esse compromisso. Vamos lá. Faça chuva, faça sol, esteja bem, esteja mal, vou dar uma palestra lá. Cada 15 dias. E, não tem aluno? Vamos chamando aluno, fazendo aquela coisa acontecer ali o dia a dia, né? Então isso dá uma consistência pra coisa ir crescendo, sabe? Dentro disso, assim, você comentou agora dos trafores, né? E eu acho assim, para abrir uma unidade da Sinvex deve ser bem difícil, né? Bastante desafiador. Eu queria saber quais foram os desafios, assim, que o grupo, né, e vocês tiveram, né, para estar abrindo, né, a unidade. Os desafios são grandes. Na verdade é que você vai no contrafluxo, né? A Invex já é isso individualmente. Aí você ainda querer expandir essa questão de ter ali tentar criar uma cultura invexológica no meio de uma cultura que é totalmente anti-invexológica, né? É difícil. Muitas vezes vai ser um grupo pequeno. Então, como eu falei, a gente tinha ali o Greenvex. O Greenvex não era um mega Greenvex, eram, acho que 4, 5 pessoas. Aí desse Greenvex eu peguei, não, eu vou fazer isso. De início, nem todo mundo tava com essa ideia. Acho que até alguns já tinham saído do Greenvex, estavam com outros focos. Mas eu vou bancar isso aqui e vou ver o que vai dar. Né? De início até eu fiquei no IPC como voluntário, mas fazendo uma atividade bem tranquila ali no pesquisário, assim, nada
porque a gente já tinha passado as nossas responsabilidades, eu não deixei descalçado as responsabilidades que haviam ali. A gente fez uma troca, né, de coordenações ali nos cargos que a gente assumia e ficamos fazendo funções que, se não continuasse acontecendo ali, não ia afetar de modo muito sério ali o que estava sendo feito do trabalho, sabe? Então esse cuidado, né, do time, mas ao mesmo tempo eu fiquei ali, vamos ver onde vai dar. Não, agora a Sinvex tá dando certo, então aí foi o momento de sair mesmo. Então assim, não foi uma coisa impulsiva, não foi na empolgação. Acho que esse é um ponto importante de ser reforçado, né? Foi algo, né, vamos ver passo a passo, vamos conduzir a coisa. E é esse desafio dessa constância. Eu acho que as pessoas, elas tentam, aí desanimam. Não deu certo. Mas não é uma coisa que tem que ir construindo e fazendo esse passo a passo e mantendo. E aquilo vai dando certo. Por exemplo, se for do TPE. O primeiro TPE que a gente fez em Curitiba, ele deu prejuízo financeiro. Deu, acho que 7 alunos, não fechou a conta, porque não tinha professor em Curitiba, porque ainda não tinha esse aula pensando bem estabelecido. Mas aí a gente, vamos ver que a gente acerta para o próximo dar certo, entendeu? Sim. Então, são aprendizados. Se a gente desistisse ali, nada disso teria acontecido. Esse TPE foi em 2012, 2013, era dentro do IPC, né? Mas ali serviu de aprendizado, que apesar de ter dado um certo prejuízo, não foi um valor alto, mas qualificou os voluntários, qualificou a equipe, qualificou os investidores qualificados faziam mais coisa, entende? Então, acho que um desafio maior é a pessoa vencer essa barreira, tanto da mesologia quanto do comodismo pessoal. Ela primeiro tem que vencer ela mesma, ela não se acomodar, não, vou fazer isso aqui, custe o que custar, vamos em frente. Um pouquinho cada dia, vamos lá, manter focado. E aí, isso ela vai aos poucos vencendo essa mesologia, que no início, que ideia maluca, fazer isso aqui não tem nem lugar, aí vai num lugar, vai em outro, conversa com uma pessoa, conversa com outra, nenhum dá certo, não, até que tem esse lugar aqui, apareceu aqui um lugar, uma pessoa, quando você menos eu estava esperando, a pessoa, tem esse lugar aqui, a gente foi no lugar, não é o ideal, mas dá para fazer. Vamos lá então, vamos ver se vai. E aí, sabe, então essa questão de não desanimar é importante. A gente fez um outro movimento uma vez lá também, que foi interessante, assim, a gente chegou a ir em umas faculdades, né, e chamar aluno de faculdade de escola, ir na porta da escola, levar panfleto, para ver se aparecia alguém lá que tinha a ver com o Invex, né. Ir em faculdade, ver se a gente, queremos fazer uma palestra dentro da faculdade. Será que tem abertura? Conversava com o coordenador da pedagógica da faculdade. Não, isso não tem muito a ver e tal. Fomos tentando, até que uma faculdade deu oportunidade pra gente lá, num evento deles. Pode fazer uma palestra sobre esse tema. A gente deu uma palestra, acho, de mais 100 pessoas na palestra, falando de Invex, né? Aí nesse caso foi também depois de várias tentativas. Então, para você furar essa bolha, você é sempre remando contra a maré, sempre indo contra fluxo, né? Então a pessoa tem que ter essa capacidade de persistência, de não se desanimar com as frustrações, e isso ser algo um desafio que motiva ela, né? Vamos lá, vamos tentar até dar certo. Às vezes é o caso, tem coisas que você aborta, não, isso aqui não tá dando certo, vamos focar em outra coisa. Tem isso também, não adianta a pessoa ser cabeça dura, né? Mas aí a gente via assim, vamos manter o trabalho que precisa ser mantido e pensar em algo mais que a gente possa fazer. Não se acomodar, né? Então, uma vez que a gente tinha lá esse espaço de coworking, a gente fazia as palestras a cada 15 dias, vamos organizar quais os cursos que a gente quer dar. E o Greenvex? O Greenvex não pode ficar de lado, tem que ter as reuniões do Greenvex. Então, assim, tinha o trabalho administrativo e tinha o Greenvex. Não podia, na hora do Greenvex vamos ficar fazendo trabalho administrativo. Não, temos que manter os dois. Então, essa manutenção não podia faltar. E, ao mesmo tempo, a gente via, será que a gente consegue fazer um pouco mais? Vamos pensar aqui um curso, vamos pensar aqui um outro evento, vamos para a Foz fazer uma qualificação. Isso para a gente não ficar só naquela coisa
sempre a mesma rotina, né? A gente via, tá, tem coisa que a gente tem que manter para sustentar e vamos tentar fazer um pouquinho mais, dar um além. E nesse além, às vezes chegava um voluntário novo, às vezes a gente fazia um evento diferente. Por exemplo, nesse curso Max Planejamento que eu comentei do professor Felipe, eu lembro, pra gente foi muito importante o momento lá que veio o Felipe Oliveira fazer o curso lá com a gente. A gente não se conhecia, a gente falou, nossa, que legal, veio um cara de outra cidade para nossa cidade, uma pessoa que a gente não conhece se inscreveu no curso, vai vir aqui só fazer o curso com a gente, tipo assim. Daí a gente falou, não, vamos conversar com ele, ver se ele precisa de alguma ajuda e tudo. Então, isso deu uma motivação muito grande. E eu sei que esse curso para ele também foi importante dele, sabe, sair dali com mais ideias, assim, em relação a Invex, né, de foco e tudo mais. Então, essas coisas, elas têm um desafio grande, mas tem uma recompensa. Às vezes é uma pessoa, duas, não é um volume muito grande, mas aquilo faz a diferença na vida da pessoa depois, né? E um tema que você estuda também bastante é sobre a questão de elevar direito, né? Se você puder comentar também um pouco de como que foi, tipo assim, o desenvolvimento dessa pesquisa também, eu acho que tem um pouco de relação, né? De você estar ali fazendo a abertura da unidade da Sinvex, né? E eu penso que tem que levar várias coisas de direito, né? Para conseguir sustentar, igual você comentou, né? Se você puder comentar um pouco mais sobre a questão de levar direito. Então, Cássio, esse ponto é assim, se a pessoa ela não está com algumas bases da vida dela bem estabelecidas, ela vai ter mais dificuldade de fazer esse movimento, né? Porque é um movimento que ela tem que doar mais dela mesma. E aí, assim, tem áreas da vida que elas são importantes, tipo, uma questão de profissão, se a pessoa está com uma ocupação que ela consegue ter a própria autonomia dela, aí ela consegue pensar, tá, como é que eu posso fazer para dar uma autonomia maior para a instituição. Então, assim, muito do que a gente é como pessoa, como consciência das nossas reciclagens, ela vai expandir isso depois pro grupo, né? Depois no caso, pelo voluntariado, pelas atividades que a gente resolve desenvolver. E vice-versa, aquelas atividades que às vezes o voluntariado tem ali, elas qualificam você em certas áreas que depois você consegue, tipo assim, desempenhar melhor ou abrir novas frentes na sua vida, sabe? E aí eu sempre tive isso como um valor, não, tô aqui, eu preciso voluntariar, preciso dar aula e fazer pesquisa. Na Conscienciologia isso seria um mínimo, tem que estar fazendo isso sempre. Aí depois veio a TENEPS, né? Na TENEPS eu tinha um planejamento de começar, mas aí eu vi que depois do SIG, a gente organizou, deu uma série de questões ali que eu vi que dava para já começar a TENEPS, né? Mas não foi na empolgação, não foi num processo de oba-oba, foi um planejamento também. Mas o planejamento me ajudou a antecipar esse início da TENEPS. Aí, você vê, essas coisas você tem que manter, né? Agora, tem que manter também a sua alimentação, tem que manter o seu sono, manter a sua atividade física, manter o processo de estudo, manter o processo de dupla evolutiva, de relacionamento afetivo sexual, manter as bases ali do seu aspecto egocármico também, sabe? Então, pensava assim, não, qual que é o mínimo de algumas áreas que eu tenho que manter e qual que é as áreas que eu, nesse momento, exigem mais de mim, que eu preciso desenvolver. Botar mais energia. Então, por exemplo, para montar um núcleo assim, a pessoa tem que estar com essas áreas estabelecidas, ela, não, vou manter o mínimo delas e eu vou me dedicar, vou botar mais energia naquilo para aquilo sair, né? Se ela quiser entrar nisso para ser mais ou menos, ela não vai conseguir, porque exige furar a bolha. Depois que a coisa já se estabeleceu, já tem ali uma equipe, uma coisa aí, ok, dá para manter um pouco mais, mas quando a gente vai assumir um novo desafio, vai abrir uma nova frente, a gente tem que estar com as outras áreas mais assentadas para a gente poder botar energia nessa questão nova, nesse novo empreendimento, nesse novo desafio, sabe? Então eu penso dessa maneira. Essa questão da etologia, ela que dá a sustentabilidade, né? Porque se a pessoa, ela, às vezes, ela dá um passo muito grande, depois ela pode ter que voltar atrás para resolver certos problemas que ficaram. Ou mesmo ela pode, às vezes, tipo, estourar, né? Digamos assim, uma área da vida dela ali fica
totalmente de lado ou dá um problema muito grande. E aí ela, por aquilo desestabilizar ela tem que parar tudo, né, para ajustar aquilo e depois retomar. Então, o ideal na vida do investidor é que ele consiga sempre seguir adiante, né? Vai ter, obviamente, marchas contra marchas, vai ter processo, às vezes, que não é bem aquele planejado certinho ali no papel, mas o quanto mais a pessoa conseguir, né, se calçar e ela fazer a profilaxia disso, maiores as chances de êxito, né, nesses tipos de iniciativa. Muito legal essa questão, esse estudo, né, de levar jeito. Acho que faz muita diferença, igual você comentou, para tudo na vida, né? Daí, outra pergunta é como que foi o processo extrafísico, né, da abertura dessa unidade da Sinvex em Curitiba? Se você puder comentar um pouco mais dos bastidores. Certo. O que eu percebi é que, assim, tinha um nível de investimento extrafísico também, né? Tinha um processo de amparo extrafísico, senão as coisas não aconteceriam, né? E a gente percebia isso mais quando tinha eventos, quando tinha aulas, quando a gente fazia algumas atividades, entende? As atividades, elas chamavam a atenção de outras pessoas que vinham e queriam, se sentiam assistidas por isso e queriam passar a ajudar, né? Então, isso eu acho que é também um indicador importante, que o amparo tem onde tem assistência, né? Então, por exemplo, depois que a gente tinha 2 professores lá em Curitiba para dar os cursos, a gente começou a dar 4, 5 TPIs por ano, né? Então, a gente tinha essa oportunidade de dar bastante TPIE, ir atrás de formar turma, ir atrás de pessoas. A gente deu até um TPIE itinerante na cidade de Blumenau, que é uma cidade que tem um histórico, né, complicado devido à questão de bebida alcoólica, Oktoberfest. Isso foi uma pessoa que ela foi num curso em Curitiba, que ela veio lá de Blumenau, fez o curso, não, vou trazer curso aqui também para minha cidade, né? Então tinha ali um investimento de amparo, mas aí você vê, a gente lidava com pressões, com questões mais complicadas, né? De processos mesmo, né? De assédio, da coisa não, às vezes não querer ir para frente, mas a gente percebia essas situações, buscava não se abalar, não ficar com medo disso. Não, vamos fazer o melhor que a gente consegue dentro das nossas questões. E aí, eu acho que essa questão que você perguntou antes da etologia, ela é importante, porque se a pessoa está com alguma brecha, isso dificulta o trabalho. Por exemplo, lembrando, assim, teve uma época que eu estava num relacionamento afetivo, a gente acabou terminando esse relacionamento, eu fiquei um tempo sem ter um relacionamento. Isso dificultou, bagunçou tudo, assim, ali a questão. Era uma brecha para assédios, por exemplo, entende? Essa questão. Pessoal minha, mas aí a gente tem que buscar se calçar, né? Perante, tô com essa lacuna aqui, tenho que ver o que eu posso fazer para não dar brecha para os trabalhos que a gente precisa fazer, já que tem uma pressão extrafísica maior, de às vezes consciências que não estão afim que aquilo se vá para frente, que aquilo desenvolva, porque vai mexer com outras pessoas que, né, tem um vínculo ali e tudo. Vão pegar justamente nesses pontos, às vezes, que a pessoa está mais estabilizada, não está lúcida, né, tendências pessoais dela, trafalhas, então a gente tinha que estar mais atento. E aí, nisso, o grupo ajuda, né? Quando você está em grupo, uma pessoa, às vezes, ela te dá um feedback, outra pessoa, às vezes, ela segura as pontas num ponto. Então, a gente chegou a ter, acho que, 5 voluntários lá, pra você ter uma ideia. E desses 5, eu sei que, por exemplo, o Igor Gomes está hoje no voluntariado, ele chegou a fazer várias coisas lá do financeiro. A Gabriela Pérez também foi uma pessoa que se mudou para fazer faculdade em Curitiba, chegou lá, tinha Greenvex, aí já estava essa questão de montar o núcleo, ela fez um monte de coisa, ajudou um monte. São pessoas que estão hoje aí também. Tinha outras pessoas que também voluntariaram uma época, depois saíram, participaram de Greenvex lá com a gente, mas essas é o que eu lembro agora que estão aí hoje, até hoje. Aí essa questão do grupo é muito importante para você sustentar, né, essas pressões, esse processo extrafísico e conseguir criar um holopensene ali mais positivo, né, perante essas questões multidimensionais.
Atualmente a gente não tem a unidade na Sinvex em Curitiba, né? Eu queria que você comentasse um pouco mais o que, tipo assim, não deu certo, né? Se você puder comentar mais. Então, dessa parte eu não tenho tantas informações para passar, porque na verdade eu fiquei de 2015 a 2017, 2015 e 2016 fazendo esse trabalho lá. 2014 a gente iniciou fazendo esses TPIs, essas coisas. Depois 2015 e 2016. E aí em 2016 eu passei pro professor Diego para continuar. Só que o que aconteceu foi as pessoas foram se mudando. Então eu era professor, mudei para Foz. Depois de 2017 e 2018, acho que o Diego se mudou para Foz também. Então já não tinha mais professores. Outra coisa que aconteceu foi, havia ali a Sinvex. A gente tinha uma forma de funcionar, um caixa, uma organização e um foco só em Invex, né? E aí, outras instituições da Consultologia começaram a querer também montar ali um espaço para falar de especialidades da Conscienciologia. E acho que juntou 3 ou 4, assim, e montaram lá um espaço conjunto. Então, a gente estava num ambiente em que antes a gente fazia menos atividades, assim, mas era só atividades sobre Invex. E o ambiente a gente conseguiu uma parceria que era gratuito. Então, a gente podia dar curso lá, usar de modo gratuito o espaço no final de semana. Então, a gente não tinha muito custo. E aí, a gente dava palestra sobre Invex, curso sobre Invex, debate sobre Invex, assistia filme e falava sobre a ótica da Invex, era tudo ligado ao Invex. Depois, quando foi para esse outro espaço, aí já tinha um custo, e não era só sobre Invex, era vários temas. Então, acho que isso também não é que é errado, não é que foi ruim ter feito esse movimento de ter outros temas, mas aí o que eu senti? Que foi perdendo esse foco mais específico da especialidade de Invexologia. Ele começou a ter lá várias especialidades que uma ajudava. Foi bom que aí começou a ter dinâmica parapsíquica, começou a ter outros cursos com outros temas de qualificação, mas perdeu esse foco apenas de Invex. E aí, com a mudança do Diego, que era o professor, ficando sem professor, sem ter tanto esse foco, o que aconteceu? Os voluntários que estavam lá na época, acho que era até o Igor e a Gabriela, não lembro se tinha mais alguém, acabaram depois voltando para o IPC para fazer os trabalhos lá no IPC. Né? E aí depois eles no IPC ajudaram um monte, viraram docente também. Então isso foi uma coisa assim do momento ali e muito devido a esse processo de assunção de novas responsabilidades em Foz do Iguaçu, devido à questão da Sinvex, do campus que tem muito trabalho aqui também. E aí foi um movimento até natural, né? Então, assim, eu acho que para a coisa não acontecer isso, o ideal é calçar para ter o máximo de pessoas possíveis e as pessoas virem docente. Então, se você tem mais docentes de Invexologia, você tem mais representantes da Invexologia qualificados para poder fazer eventos, cursos, e é isso que movimenta, né? Sim. Uhum. Então, Pedro, infelizmente a gente está chegando no final, né? Eu queria que você desse algumas considerações finais, algo que não foi dito, que você gostaria de falar, né? Fica à vontade no final. Eu penso assim, quem está ouvindo a gente, né, que tiver interesse em montar o Greenvex, eu acho que é uma iniciativa muito importante. Pode entrar em contato com a Sinvex, tá? Para você receber instruções de como fazer esse procedimento de montar o Greenvex. Que seria o primeiro passo. A pessoa está interessada em entender sobre Invex. Ela vai, estuda por ela mesma, monta o grupo e vai buscando voluntariar, se formar docente, né? Tudo isso são passos, né? Não adianta querer fazer tudo rápido, né? Leva um tempo, mas a questão da pessoa estar focada. Se ela tem relação com esse holopensene, sente que tem vínculo com essas ideias, ela buscar disponibilizar mais o tempo dela, os trafores dela, o exclusivismo, né, dela, de interesses, em função disso que os resultados são positivos, o aprendizado, o amadurecimento é muito grande. Aí, recentemente, agora na semana da Invex, né, a gente teve vários artigos, então convido quem quiser saber mais sobre esse tema, pode acessar na revista Gestações Conscienciais desse ano, acho que deve ter em PDF no site. Eu escrevi um artigo lá, eu conto um pouco dessa experiência de estabelecer um holopensene mais favorável ao Greenvex, mais favorável à técnica da inversão existencial, como é que foi esse
pouco desse passo a passo. Aqui a gente pôde falar um pouco de detalhes, né? Mas lá no artigo tem algumas informações. E antes de fazer um movimento desse, é sempre bom estar bem alinhado com a Sinvex, ver como que a instituição tem certeza que tem vontade de apoiar iniciativas como essa, mas fazer algo bem alinhado, bem junto, porque dessa forma a união acaba fazendo a força, né? Pegar a experiência da própria Sinvex, já a sede ali, para poder ter novos pontos de referência sobre invexologia ao longo do Brasil e internacional, né? Vamos pensar grande, né? Às vezes Pensar grande. para fora também pode acontecer, né? Sim. Então é isso, Pedro. Muito obrigado pela entrevista. Acho que foi bem proveitosa, assim, né? Para entender melhor esse movimento, né? Da abertura da unidade da Sinvex, né? Em Curitiba. Então agradeço a oportunidade de estar aqui entrevistando você. Eu que agradeço o convite. Então é isso, gente. Muito obrigado por você estar assistindo até aqui. Se vocês gostaram da entrevista e desse Teática Inversiva, deixa o like e comenta também. E para mais informações sobre a Sinvex e a Invex, né, se inscrevam no canal. E na descrição do vídeo tem algumas informações, né? Tem o site da Sinvex e outros próximos eventos da Sinvex também. Então é isso e até a próxima.